Olá, pessoal! Estamos aqui hoje no Conversa com Ele. Isso aí. Todas as semanas nós temos episódios novos, tanto do GabiCast quanto do Conversa com Ele. E no podcast anterior, nós estivemos aqui com a esposa de quem nós vamos conversar hoje. Isso aí. Onde contou seu testemunho, contou muitas coisas. E a gente sabe que isso vem dando voz, né, para muitas pessoas, motivando, trazendo a sensação de que a gente pode recomeçar, inspiração. Então, desde já fica o meu pedido, compartilha, entra no nosso canal, compartilha com pessoas, motive a olhar esses testemunhos, essas histórias, essas dicas que nós temos dado em todas as áreas da vida de vocês. E hoje nós estamos aqui com o esposo, fazendo esse suspensezinho, o esposo também que tem uma história, que tem um nome, tem uma identidade. E nós trouxemos eles separados, por quê? Exatamente para que cada um possa contar a sua história, contar o seu chamado, embora eles desenvolvam o seu ministério muito juntos também. Mas eu vou deixar ele se apresentar e a gente vai desenrolando aí um papo com ele, ok? E aí, tudo bom? Prazer estar aqui com você, Gabi, com o seu programa que tem atingido muitas pessoas. A gente vê o pessoal falando e é muito legal isso. Ver como tem fluído aí através do teu canal aí, pessoas têm sido tocadas, né? E vamos lá bater papo, falar um pouquinho da minha história, da minha vida, um pouquinho do meu testemunho, que eu falo assim que o meu testemunho é um testemunho muito forte. Né? Fui nascido e criado na igreja e as pessoas falam, mas o que você tem para testemunhar? Você foi nascido e criado na igreja e qual o teu testemunho forte, né? É porque geralmente as pessoas acham que o testemunho forte é de alguém que viveu uma vida fora do evangelho, né? Uma pessoa que se desviou, né? Mas assim, a sua família, né? E a gente tá falando com o Emiliano Fel, tá, gente? Desculpa, não me apresentei, tá, gente? Nessa família tem uma história muito tradicional na cidade também. Sim. Né? Não só bem conhecido. Não assim, só né, no meio evangélico, né, na criação, mas ela tem um testemunho, assim, tradicional na cidade, né? De uma família que também ajudou a construir a história empresarial da cidade, a história comercial da cidade, né? Não só a história empresarial da cidade, meu pai sempre foi muito envolvido com o meio comercial, né? As pessoas conhecem muita gente dessa área comercial, Sim. né? Meu pai sempre foi muito envolvido com a Câmara de Dirigente Logista, CDL, né? E a Associação Comercial. E também, contrapartida, a gente sempre foi muito envolvido nas questões da igreja. Isso aí. Né? Então, assim, é bem conhecido por causa desses esses dois lados. Duas vertentes, né? Mas, você estava falando sobre a minha família também, ela foi um canal para trazer o metodismo, não sei se você sabe. Isso aí, sei. Para Teresópolis, né? Sei. E depois de muitos anos, engraçado que essa semana, agora há pouco tempo, também que eu estava pensando, você sabe, a Lagoinha também começou na minha casa. Sim. Entendeu? Então, assim, foi depois de alguns anos, outra igreja chegou em Teresópolis através da nossa vida, né? Do GC que começou lá, né? Então, assim, como é que às vezes as histórias se repetem, né? As histórias, às vezes, familiares se repetem tanto pro bem também como pro mal. Então, assim, a gente às vezes tem que ficar muito ligado nisso, né? Mas, assim, eu fui uma pessoa que, graças a Deus, assim, eu tive o privilégio dos meus pais serem cristãos, né? E eles me apresentaram o evangelho. Eu tava conversando com a Rafael esse dia, Rafael, assim, família nenhuma é perfeita, né? Mas, assim, eu tenho uma honra muito grande, assim, eu sou muito grato aos meus pais por eles terem me apresentado o evangelho. Porque eu não precisei de alguém vir aqui e falar da Bíblia pra mim, falar de Jesus pra mim, entendeu? Eu tive meus pais dentro da minha casa, dentro do meu lar, pra falar desse evangelho. Então, assim, eu nasci e cresci num lar cristão. E lógico que nossa dificuldade de adolescente, né? Aquela luta, aquela guerra da carne com o espírito para você vencer as lutas, né? Para você manter uma conduta cristã, se manter com o Senhor, né? Por isso que eu falo assim, não foi fácil. As pessoas acham que é... Acham que é difícil, mas hoje, graças a Deus, eu posso chegar para o adolescente, o jovem e falar assim, vai que você consegue. Entendeu? Assim, eu creio que Deus me deu uma autoridade espiritual para falar isso. Assim, se eu conseguir, você consegue também. Porque, graças a Deus, eu consegui vencer
minha fase escolar. Fui pra faculdade, graças a Deus também não me corrompi. Eu falo com isso não com vaidade, Gabi, mas eu falo com isso como testemunho. Sim. De que, tipo assim, se eu conseguir, qualquer um consegue. Entendeu? Assim, são escolhas, né? São escolhas, isso aí. A vida é feita de escolhas. E eu te falar, não tive tentação, não tive dificuldade, não tive vontade de cair, tive várias vezes, mas toda vez eu pensava no que Deus tinha pra minha vida, no que Deus tinha pro meu propósito, né? E eu orava muito a Deus, eu tinha aquele peso também de dar o testemunho. Como as pessoas, eu sempre, desde pequena, assim, desde novo, da adolescente, eu fui envolvido no Ministério de Louvor da igreja. Então, assim, eu tinha aquela responsabilidade de dar o testemunho, entendeu? Com 12 anos eu comecei no Ministério de Louvor. Então, assim, eu já trazia aquele peso de, assim, da responsabilidade, né? Tipo assim, as pessoas vão me ver no altar ali, depois vão me ver na boate. Quantos adolescentes que viam, às vezes, saía da igreja, ia pra Domingueira lá no Comari, não sei se você conhece. Né, você lembra? Eu nunca fui, mas eu sei que tem. Eu sei que tinha porque meus amigos iam. E eu vou te falar... Não é que a gente não tivesse vontade, né? Porque nossos pais não deixavam. Às vezes, meu pai também era muito duro, né? Não deixava. E, tipo assim, eu já tinha aquela responsabilidade do Ministério Louvor. Imagina eu sair da igreja num domingo tocando e já ir pra Domingueira no Comari. Entendeu? Então, assim, mas isso foi muito bom pra mim, assim, foi bênção, porque hoje eu vejo que Deus protegeu de algumas coisas. Me protegeu demais, né? Graças a Deus. Eu não tive que passar por processos dolorosos pra estar hoje aqui falando de Jesus, entendeu? Muitas pessoas têm que passar por esse processo doloroso, que começa às vezes até numa vida cristã, mas vai dar uma voltinha lá na pista, no mundão lá, pra depois ter que passar por esses processos dolorosos, pra depois de voltar, retroceder, né? Fazer o caminho de volta. Isso é muito difícil, né? Então, assim, graças a Deus, assim, eu tive livramento nesse processo aí, né? Então, por isso que eu falo, assim, do meu testemunho. Eu falo, você acha que não tem um testemunho forte? Tem um testemunho forte, sim, cara, que isso é muito difícil, não foi fácil. Entendeu? Você viver a tua adolescência toda, a tua faculdade, né? Namorei uma menina também, há 5 anos, assim, que eu achava que eu iria casar com ela, mas eu entendi que Deus não tinha propósito, né? E eu queria até falar um pouquinho sobre isso. Eu tinha, assim, um espírito de encantamento por ela, né? Porque, assim... E a gente vê muitas pessoas envolvidas assim, né? Com essa coisa, não sabem o que é isso, né? E o diabo usa isso até hoje, né? O diabo usou um espírito de encantamento pra encantar Davi. Né? Com Batseba, por exemplo. Verdade. Né? E vê que as estratégias do diabo é mesmo até hoje, né? Muitos jovens estão saindo da igreja, estão saindo da presença... Eu falo da igreja, no caso, né? Saindo da presença do Senhor por estar encantado com meninas, por estar encantado com amigos, por estar encantado com dinheiro, com trabalho. Assim, eu vivi isso, né? Sobre um espírito de encantamento de algo que Deus não tinha propósito na minha vida sobre aquilo dali. E é muito forte, assim, eu oro, até hoje eu começo a orar pelas minhas filhas. E é uma dica que eu dou para os pais também, de você começar a orar os seus filhos sobre todo o espírito de encantamento, porque os jovens hoje eles se encantam com os amigos, se encantam com namoro, com até distrações. A faculdade, por exemplo, encanta muito jovens. É verdade. Começa a viver um outro nível, que fica encantado com aquilo dali. Então, assim, e é coisa que é sutil, os jovens não percebem, né? E eles vão se desviando de Deus, vão se afastando do Senhor, né? Então, assim, todo mundo via que aquele relacionamento não era pra mim. Eu vivi 5 anos com a pessoa, um namoro, e eu achava que era de Deus, porque era um namoro que eu me resguardava. Apesar de eu me resguardar, eu vivi 5 anos, eu me resguardei pro casamento, né? Eu não tive relação com essa menina, eu achava que era de Deus, porque por causa que eu vivi, conseguia se resguardar, né? Com muita luta, né? Sim, 5 anos. Mas 5 anos, mas o que acontece? Mas não era a pessoa que Deus tinha um propósito pra minha vida. Entendeu? Eu tô falando que você começou a falar de Rafaela, né? E aí você vê como que isso é sutil, né? Porque assim, aparentemente, as aparências levavam o quê? Não, eu tô em santidade, não, eu tô direito, eu tô levando uma vida, né? Tudo parecia que era. E aí entra o engano muitas vezes. Sim, com certeza. Como é que você começou a perceber era que não um cenário que você olhava assim
E achava tudo lindo, tudo perfeito, né? E aí teve que acontecer algo muito grave para as vendas dos meus olhos caírem. E nesse momento que eu me afastei dessa pessoa. Mas a minha paixão, o meu encantamento era tão grande que eu vivi uma dor grande, muito grande, porque eu falava assim, Deus, por que eu vivi 5 anos com essa pessoa? Como é que eu perdi 5 anos? Eu me resguardei 5 anos, né, por ela, e aquela dor vinha. Eu falei, não é possível. E aí, num determinado momento, eu falei assim, Deus, fala comigo claramente, eu orava, sabe? Se essa pessoa é pra mim mesmo, se é pra eu voltar. Vinha a dúvida, porque né? a pessoa queria até voltar o relacionamento. Vinha a dúvida, né? E eu lembro que uma vez minha mãe tava no hospital. E olha só como que são as coisas, né? Por isso que eu falo que Deus me guardou muito. Minha mãe tava no hospital e eu fui visitá-la, minha mãe, no hospital. E eu parei no sinal ali da Casa e Vida, indo pro São José. E eu chorava no carro. Falei, Deus, fala comigo claramente se essa pessoa é pra mim. E chorando. Vivendo aquela dor da paixão, da separação da paixão, sabe? Um luto, né? Um luto, aquela coisa. Eu tô falando isso porque provavelmente muitas pessoas estão vivendo um luto desse, né? Mas eu vivia e eu orava a Deus e falava assim, clamava ao Senhor. E até que eu lembro que eu indo pro hospital, eu liguei para as pessoas, vou falar que vou retornar o namoro, é de Deus, né? Aquela confusão na mente, vou retornar. Eu sei que eu liguei umas 3 vezes pra pessoa no sinal e a pessoa não atendeu. E aí eu comecei a chorar e falando, Deus, por favor, fala comigo. E quando eu cheguei no hospital, entrei no quarto da minha mãe, tocou o telefone do hospital. Era minha tia, lá de Petrópolis. Sabe aquelas tias de oração? Aham, do né? coque. Do coque. E ela ligou pro hospital. Eu falei, oi tia, tudo bem? Quer falar com a minha mãe? Ela falou, não, quero falar contigo. Eu falei, como é que você sabia que eu tava aqui no hospital? Ela não ligou pro meu celular, ligou pro hospital. Ela falou, Deus me falou que você estaria aí. E Deus me falou essa noite também, que essa pessoa, ela falou o nome da pessoa, né? Ela não é mulher pra tua vida. E eu orando pro hospital, falando, Deus, fala comigo claramente. Porque assim, a verdade é o seguinte, o que eu queria naquele momento era cumprir a vontade de Deus. Mesmo que me doesse, sabe? Mesmo que a minha vontade, mesmo que eu tivesse dor naquele momento, mas que a vontade de Deus fosse cumprida, que eu sabia que era o melhor lugar de se estar, era o melhor caminho para percorrer, né? E aí, Deus usou essa minha tia para falar comigo. Falei, Deus, assim, naquele momento que eu orava, pedia claramente, aí, quando ela falou aquilo, assim, Gabi, o espinho de encantamento caiu na hora. Você começou a enxergar outra coisa. Ela falou assim, essa pessoa não é pra tua vida, Deus me falou comigo essa noite. Eu senti Deus falando comigo, exatamente. E aí ele falou assim, o que Deus tem pra tua vida tá muito próximo. E aí eles, assim, foi uma desvendou aquilo tudo, assim. Porque assim, eu sabia, Deus, se eu tivesse certeza da tua vontade, é o que eu quero. Não importa a minha dor. O que importava era a vontade de Deus, porque eu sabia que era melhor pra mim. E aí aquilo dali, pronto, daquele dia pra cá, o encantamento caiu sobre a pessoa. E 3 meses depois eu conheci a Rafaela. 3 meses depois. Conheci a Rafaela. Aí a gente namorou, né? Noivou em 9 meses. Assim, foi assim que a gente sentiu muito de Deus. Engraçado, quando eu conversei, que a primeira vez que eu saí com a Rafaela, eu falava assim, Deus, eu tenho 27 anos, eu sou um rapaz virgem. Como é que eu vou chegar hoje pra uma pessoa de 20 e poucos anos, 30 anos, e que vou ter que falar que a gente vai ter que começar a ter um namoro santo, né? Namoro diante do Senhor. Como é que eu vou começar um relacionamento novo, explicando isso tudo? Como é que a pessoa vai entender? E engraçado, Gabi, que a primeira vez que eu saí com a Rafaela, ela que pontou isso tudo. Ó, meu namoro tem que ser assim, a vida tem que ser assim, o Senhor é assim. Então, assim, ó, eu me apaixonei mais pelo quem ela realmente era, pelo amor. A condição que ela queria, né? Que ela não queria abrir mão de Deus. De Deus, entendeu? Então ela pontuou tudo, como é que teria que ser o namoro, como é que teria que ser a nossa vida. Tipo assim, ó, se você quiser namorar comigo, é assim. Entendeu? É com o Senhor. Então aquilo foi um ponto-chave pra Deus falar comigo. Ó, essa aí que eu escolhi pra você. Entendeu? Porque Deus fala. Ela não negociava. Ela falou, você não vou negociar o princípio. Não negociou o princípio. Então, assim, foi que eu analisei ele na hora. Poxa, é isso aí que eu quero pra minha vida. Entendeu? Então, assim, por isso que a gente também... a gente casou rápido. Não demorou muito casar. Porque ela já vinha também de outros relacionamentos. Eu também. Então, assim,
Já tinha uma história já tinha uma antes, história, sabia que vocês não queriam mais, queria mais, já teve outras experiências, então a gente também não trouxe isso pro nosso namoro. Eu falo que a questão do namoro também não é regra, né? Tem gente que namora 5 anos, 10 anos, casou um ano e separa. Verdade. Tem gente que namora... É lógico, se você puder ter esse tempo de conhecimento, é lógico. Então o conselho de você conheça bastante. Mas a gente tinha certeza que o Senhor tinha falado com a gente, que era pra gente estar Vocês junto. tinham a paz pra isso, né? Tinha paz diferente. pra isso. O Espírito Santo já tinha falado. Então, assim, por isso que a gente tomou essa decisão rápido. Aí você vê a diferença do que você falou, né? Por exemplo, você teve essa experiência, a Rafa também, né? Ela teve uma experiência como você falou. Mas o tempo inteiro, quando a gente conversa com pessoas assim, fala a nível de relacionamento, aquela dúvida que a gente fica no coração, será que é? Será que não é? Quando a gente não tem a paz, porque assim, no caso de vocês duas e de outras pessoas que eu converso, é exatamente isso que chega, sabe, na conversa. Não, eu não tinha certeza se era de Deus. Eu gostava, eu tinha aquele amor, mas dentro de mim eu perguntava o tempo inteiro se era de Deus. E quando a gente encontra uma pessoa que é de Deus pra gente, não tem essa dúvida. Você tem uma certeza tão grande que você não sabe explicar de onde é. Sim, com certeza. Você tem uma paz. Então, esse relacionamento, por exemplo, eu tive 5 anos e eu não tinha paz. Então, é o que eu tô falando. Engraçado, né? Eu com 9 meses eu tive paz com a Rafaela. E eu com 5 anos com a pessoa eu não tive paz. Eu ficava na briga, sabe daquela briga, tipo assim, da razão, né? Com a emoção, né? Da paixão. Eu sabia também que, no fundo eu sabia que a pessoa não tinha o mesmo propósito, chamado que o meu. E eu ficava brigando da paixão com a emoção ali, ficava com aquela briga. E hoje em dia, assim, você sabe melhor do que eu, pastora, você às vezes vê um casal que começa um relacionamento, que já vai casar, e as pessoas falam assim, Deus falou comigo, que essa pessoa é pra mim, fica até difícil você aconselhar. Se Deus falou, se Deus já falou, o que eu vou fazer? Há pouco tempo mesmo teve um casal amigo nosso que casou, a gente realmente via na cara que não tinha nada a ver, que não dava, foi se aconselhar com a gente, mas Deus já tinha falado com ela, tu vai falar o quê? Não demorou muito, casou e já se separou. É porque eu acho que, na verdade, quando a gente recebe respostas assim, a pessoa já condicionou pra ouvir a resposta que ela quer de Deus. É o que eu tenho visto, né? Em relação a tudo na vida. Porque às vezes a pessoa chega assim, não, eu quero falar contigo, mas parece um protocolo, né? Deus já falou, então se Deus já falou, o que você tá fazendo aqui? Vai aí quer uma reconfirmação? Não é? Então, e eu vejo muito isso. Muitas vezes a gente coloca uma confirmação de Deus, mas mediante a protocolos que a gente estabeleceu. Então tudo vira sinal. Qualquer coisa que aparece é um sinal de Deus. Né? Tudo vira sinal. Né? Por exemplo, você tava lá no carro. Talvez, e Deus livrou isso, mas você tentou ligar 3 vezes e ela não atendeu. Pra você, aquilo ali foi uma resposta, você foi lá pedindo a Deus pra falar. Mas e se ela atende? Se ela atende. Por isso que eu vou falar. Deus ia ter que arrumar, né? Esse foi o livramento. Por quê? Porque o tempo inteiro, a tua dúvida, né, te levar... Mas você tinha uma convicção, Deus falou que não é não. Sim. Mas tem pessoas que elas vão... No caminho, né? Elas vão, assim, buscando respostas que elas querem. Sim. Aí você vê alguma coisa que... Não, isso aqui não é de Deus, não. Mas às vezes é Deus falando. É Deus falando. É porque, assim, você tá tão cego e surdo que você não quer ver. Então, Deus já às vezes tá dando sinais o tempo inteiro, tá falando. Só que você tá tão encantado com aquilo dali que você quer que... E tudo passa a ser resposta, Resposta, né? Entendeu? É então, uma coisa assim, muito louca você isso. não consegue escutar a voz de Deus. No meu caso, assim... Foi forte pra mim, por quê? Porque em todo momento eu queria saber a vontade de Deus, mesmo que... dessa ausência de paz que você não tinha. Mesmo eu tinha uma ausência de paz, e mesmo que doesse meu coração, eu queria que a vontade de Deus se cumprisse, entendeu? Então, assim, acho que o ponto-chave foi essa. Porque eu consegui ter esse livramento, porque Deus vê o meu coração de querer... De querer fazer o certo, fazer né? o certo, de querer obedecer. Falei, Deus, eu vou obedecer. Porque eu falo o seguinte, muitas das vezes onde a fé não te leva, a obediência te leva. É verdade. Entendeu? Então, assim, o segredo é obedecer. Isso é tão difícil, né? Tão Porque difícil. a gente já cresce pra não obedecer, né? Não é? A gente já nasce pra não obedecer. Pra não obedecer. Não obedecendo, né? Não é? A gente já nasce o tempo inteiro condicionado a ser contra isso.
né, a ser contra essa palavra, obediência. Porque obediência parece que você está sendo tolhido da sua vontade. Sim. O tempo inteiro. Sim, com certeza. Né? E o texto de desobedecer é melhor do que Sacrificar, com certeza. Mas as pessoas não entendem isso. Elas olham a obediência como uma questão de... Como se você estivesse se humilhando, como você estivesse, né, mexe com o teu orgulho. A obediência mexe com o teu ego. Sim. Mexe com a tua vaidade. Sim. Poxa, e... Porque você fala assim, na verdade, o que acontece, Gabi? A gente quer ter o controle da nossa vida. E tudo que foge do nosso controle é desconfortável. Né? E muitas das vezes a gente fala sobre obedecer, é porque você está obedecendo a algo. Alguma pessoa, alguma coisa. Sim. Então, se você obedece a esse algo, alguma coisa, não tá no teu controle. Isso aí. Tá no controle de quem você tá obedecendo. Entendeu? Então, assim, a maior dificuldade da obediência é essa, porque quando você obedece, aquilo sai do controle das tuas mãos. Entendeu? Então, assim, eu prefiro obedecer ao meu Deus, que eu sei, eu prefiro estar nas mãos deles. E esse é o nosso desafio como cristão, é tirar o controle da nossa vida, das nossas mãos, das nossas decisões, dar o controle para Deus, deixar Ele decidir. A gente só tem que obedecer. O evangelho é fácil, a gente que complica. É verdade. O evangelho é fácil, a gente complica, a gente só tem que obedecer. É tirar o controle da nossa vida, das nossas mãos e dar para Ele. E dar para Deus, entendeu? Ele que tem o controle da nossa vida, eu sou dele. A minha vida é dele. Isso ele é uma faz dificuldade, né? As quiser. pessoas não conseguem fazer isso, né? É dificuldade e é loucura também. Eu acho que muito por causa da pessoa. Porque quando a gente entende, essa chave muda. Sim. De que quando eu faço isso, mas eu faço isso, né, pra Deus, eu vou sempre ser beneficiado, eu nunca vou perder. Sim. É que Deus, assim, eu depois que eu fui pai, eu percebi muitas coisas, entendeu? Eu sempre falo assim, eu entendi a misericórdia de Deus depois que eu fui pai. Porque minha filha, assim, quando é pequenininha, então, faz pirraça, né? Não, o tempo inteiro, Não, o tempo inteiro, faz a gente passar vergonha, né? E a gente tá sempre amando da mesma forma, não muda, o amor não muda, né? Eu brinco assim, o teu filho faz cocô na asfalto, não joga o teu filho fora junto com as fraldas. É verdade. Né? Não, e pelo contrário, aquilo ali tá com cheiro horrível. Cheiro horrível. E você tá lá, não, deixa eu limpar. Não, tem dia que a gente até agradece. Graças a Deus que fez. Não é? Isso aí. E aquilo ali pra gente é uma coisa que você tá fazendo natural, normal. Então assim, e eu entendi a misericórdia de Deus quando eu fui pai. Entendeu? Porque Deus, a gente tá sempre vacilando, tá sempre errando, e Deus tá sempre ali, né, amando da mesma forma. E a obediência, ela vem muito paralelo com a confiança. Então, toda vez que eu tenho uma dúvida de quem é Deus, eu trago meu relacionamento de quem sou eu para os meus filhos. Como eles confiam em você. Como eles confiam em mim. E o que acontece? Se meus filhos me obedecerem, com certeza eles vão errar muito menos. E tu imagina Deus, que sabe tudo, que é soberano, que tem todo entendimento, né? E você crê nesse Deus e obedecer esse Deus, né? Você não vai errar. O teu fator, índice de erro é muito pequeno. Sim. Entendeu? O que você precisa é ter os ouvidos apurados, né? A estar escutando a voz do Senhor, né? Então eu entendo isso. Quando eu entendo que é Deus que está falando, é o melhor lugar. Assim, eu vou na obediência, porque eu sei que é Ele que está falando, né? Pedro fala assim, ó, se é tu que está falando, se é tudo é Jesus que está falando, então manda que eu desça, né? Que eu pise, que eu ande sobre as águas. E ele andou. Né? O problema é que Pedro, no processo que ele estava andando, que foi a dúvida, né? E esse é o maior desafio nosso também. Às vezes a gente começa bem. De permanecer a constância, né? Deus às vezes dá a direção, a gente obedece, mas primeiro vento, né? Primeira dúvida, você já gera dúvida no teu coração, entendeu? Mas se você tem uma palavra e você é obediente àquela palavra, você vai em direção, você toca ela até o final, porque é o melhor lugar de você estar na direção, entendeu? Então, assim, e aí voltando a Pedro também, né, e o controle, né?
Porque Pedro, quando começou a andar, o controle já não estava mais sobre a vida dele. É verdade. Tá sobre a vida de Jesus, né? Que estava ali. Então, quando você quando você anda no caminho da obediência, você perde todo o controle da sua vida e você começa a andar na direção que Jesus manda você andar. Então, esse é o maior desafio do crente, né? Eu acho. É o maior desafio, né? E por isso que o evangelho é lindo por causa disso. Porque você tem um pai que cuida, que dá o melhor. O princípio de Deus não é a necessidade para você, ele depois suprir a necessidade. É o contrário. É o contrário. A mão é inversa, né? É inversa. Por isso que essa sabedoria é uma loucura para quem não tem esse relacionamento com Deus, né? Porque as pessoas não conseguem entender esse universo. É difícil. É difícil você falar de coisas espirituais para quem é racional. Entendeu? Então isso é muito difícil. A Bíblia fala que as coisas de Deus aos olhos do humano é loucura, e é loucura mesmo. Você entrar nessa loucura, você mergulhar, você viver essa loucura, aos olhos do humano é loucura, né? Então, assim, esse é o estilo de vida que eu pretendo viver até o fim da minha vida aqui, né? A gente sabe que a gente tem outro time, né? Outro time, né? Que até eu voltar para onde que eu sou, da onde que eu sou, né? Nós somos um ser celestial, então assim, a gente tá aqui de passagem, então assim, enquanto eu estiver aqui, eu vou viver em obediência. Você falou muito sobre essa coisa você viveu nesse processo do encantamento, né? E você falou assim, olha, a gente vive encantamento em várias áreas, não só a nível emocional, né, relacional, mas às vezes a gente se encanta com possibilidades de emprego, né? Sim. E a gente se encanta com amigos. E como que você vê isso? Por que você acha que tantas pessoas entram debaixo desse encantamento? Você viveu isso, né? E você sabe, assim, quando a gente está debaixo disso, a gente não enxerga, né? Sim, sim. Por que você acha que as pessoas são tão tendenciosas a entrar no encantamento? Assim, a gente vive uma guerra muito grande entre espírito e carne. Então, o encantamento, ele tende a suprir nossas necessidades da alma, entendeu? Então, se você não estiver totalmente no espírito, você acaba entrando nessa linha. Então, assim, o diabo usa essas estratégias para você, quando você falou ali, que eu estava falando sobre encantamento, você falou sobre distração. Uhum. A distração é uma ferramenta terrível do inimigo, que você primeiro se distrai e depois você entra no encantamento. Entendeu? Ele te distrai e aí você vai... É uma sementinha que vai entrando no teu coração, vai entrando, até você entrar no encantamento. Por exemplo, você falou de trabalho, né? Às vezes as pessoas têm uma boa intenção de começar um trabalho novo. Sim, mas projeto novo. Mas começa a se envolver tanto daquilo dali, começa a se distrair de Deus. Se distrair, começa a afastar das coisas de Deus, né? Quantas pessoas você conhece que, quando cresceu na vida, abandonou o ministério? É isso que eu ia falar. Né? É isso que eu ia falar. Largou o ministério, largou família até. As pessoas cresceram, largou família. É verdade. Entendeu? Se distraiu. Dalila não necessariamente era inimiga de Sansão. O inimigo de Sansão eram os filisteus. Sim. Dalila só foi o quê? Uma ferramenta, né? A distração. Para que Sansão perdesse o seu chamado, Sansão perdesse a sua unção, Sansão perdesse as suas forças, né? Para que seus inimigos o cegassem. Perdeu a visão do que Deus tinha para ele, para a vida dele. Entendeu? Então, assim, Dalila não necessariamente foi a inimiga dele, mas Dalila foi o quê? A distração. Então, assim, a distração te faz entrar por um caminho que gera o encantamento. Entendeu? Então, assim, se você não tá ligado, esse mundo espiritual é assim, tá? É guerra o tempo inteiro. Né? O tempo inteiro você sai de casa e começa a ter aquela guerra entre o espírito e a carne. Né? O tempo inteiro. Por isso que a gente fala que você tem que estar toda hora fortalecendo o teu espírito. A distração, eu acho que ela vem também
muito nas áreas de fragilidades que a gente tem, né? Principalmente isso, com certeza. Porque eu acho assim, cada um de nós, a gente tem uma área de fragilidade. Uns vai ser a fama. Sim. Quantas pessoas a gente conhece, né? Que começam a ter uma ascendência de serem conhecidos, sim, de terem o seu nome, de serem reconhecidos, de ter uma influência. E isso aí acaba sendo a distração, sim, para a pessoa perder o foco. Gabi, o diabo é o maior analista do mundo. De humanas, ele sabe de cabo a rabo. Ele olha pra você e já sabe onde que é a tua fraqueza. Ele já sabe onde pode te atingir. Entendeu? Então, assim, muitas coisas que pra você é difícil, pra mim vai ser fácil. Isso aí. Suportar, vai ser fácil, né, negar, né, essa sementinha do diabo que vai lançar sobre a nossa vida. Então, assim, ele é o maior analista. É um técnico em RH tremendo. Então, assim, ele tem as virtudes dele também, assim, pro mal, mas tem, né? Então, por isso que eu tô falando, assim, ele vai no ponto certinho. Ele é inteligente. Inteligente, isso. Então, ele vai no ponto certinho. Onde ele pode... Onde tem aquela brechinha na tua vida. Onde eu vou fazer aquela pessoa ali... Errar, onde eu vou fazer o foco, perder, distrair, né? E aí a pessoa vai saindo... Vai perdendo o quê? O seu propósito de vida. Então, ele vai... É que eu te falei de Sansão. Sansão perdeu o propósito de vida. Porque foi na fraqueza. Davi atingiu na fraqueza. O diabo foi na fraqueza. Então, se com a gente, ele faz até hoje isso. Ele vai até que a gente perca o nosso propósito, o nosso chamado, né? E aí usa aqui as distrações, o encantamento, para que a gente perca o nosso propósito que vem de Deus, né? E esse é o maior desafio também. Para o cristão, você descobrir qual é o seu propósito, qual é o seu chamado, né? Nas igrejas, né? É um desafio muito grande quando a gente fala isso. Porque a gente sabe que quando você vive um propósito, vive o seu chamado, quando você está dentro do propósito que Deus te chamou, tudo que volta, que envolve ao seu redor, tende a fluir a teu favor. Porque você está no centro da vontade de Deus. Sim. Então, assim, o maior desafio do cristão é isso também. Você descobrir o propósito do chamado. Muitas pessoas são bênçãos, vão ser salvas, mas não vão viver a plenitude aqui na terra porque não tem vivido o propósito chamado que Deus realmente separou para aquela pessoa aqui. E no meio do caminho, né, Emiliano, assim, até quando na hora que a gente estava aqui no bastidor, a gente falou assim, o que a gente vai conversar, Gabi? Eu falei, a gente vai bater papo, não sei se a gente vai falar sobre o teu passado, teu presente, teu futuro, mas Deus sabe, né, a conversa, porque a gente aqui, a gente vai fluindo. Eu vejo assim, e eu queria muito que você tocasse nisso. Às vezes as pessoas confundem muito uma vida, um relacionamento que a gente tem com Deus, como cristão ou nas igrejas, e acham que a gente vai ser isento das decepções. Sim. Né? Você teve uma trajetória ao longo da sua vida, você falou assim, olha, eu vim de um berço cristão, você teve um trabalho, eu tava aqui, eu tava lembrando anos você trabalhou no banco. Sim, sim. Preso o dia inteiro. Né? Eu tava lembrando disso aqui quando a gente tava conversando. Falei, gente, aí mesmo tô lembrando disso. Porque as pessoas às vezes olham pra você. Hoje, né, tendo uma vida empresário, paga suas contas. Mas assim, hoje tem um trabalho muito ativo no ministério, né? Sim. A Rafa falou muito sobre isso na Casa do Pão. Mas você sempre teve. A gente serve lá todos hoje, né? Mas hoje vocês têm um foco muito grande no que Deus quer pra vocês, né? Sempre tiveram, mas ao longo desse caminho, vocês passaram muitas decepções. Sim, sim. Né? Sempre souberam do chamado. Sempre souberam do propósito. Mas olha só, você trabalhou quantos anos no banco? Trabalhei 7 anos. 7 anos no banco. Numa carreira bem sucedida. Sim, cheguei à gerência no banco. Né? Era bem sucedida. Eu lembro quantas vezes eu fui lá, você atendeu a mim, Henrique, enfim. Depois Deus fala assim, não, chega disso. Engraçado que você comentou agora, tem um testemunho forte sobre isso também. Sabe aquela história de você... tipo assim, você pode errar várias vezes, algumas decisões. Sim. Mas sempre pensando em acertar. Isso aí. Né? Sempre pensando em agradar o coração de Deus. Sim. Né? E eu, desde pequeno, desde novo, assim, eu já tinha uma palavra sobre minha vida, sobre um chamado pastoral. De profeta chegar, de pessoas estarem falando.
né? E eu sempre fui, assim, eu não entendi às vezes, até porque eu sou fotógrafo também, porque a fotografia entrou na minha vida. Eu tava no banco na época. Pois é. Eu nunca imaginei ser fotógrafo. E você saiu do banco pra ver Eu saí isso, pra né? viver a fotografia. Eu fiquei 7 anos no banco e chegou uma hora que eu tive que abrir mão. Eu ficava com a fotografia, eu ficava no banco. Preso ali. E aí eu sempre orava, Deus, por que a fotografia entrou na minha vida? Eu tinha essa dúvida, que eu nunca imaginei. Eu sempre vivi no meio de comércio, meus pais, Sim. loja, aquela coisa toda. Saí, teve a oportunidade no banco, saí pra trabalhar no banco. E depois eu ficava pensando, Deus, por que essa fotografia entrou na minha vida? Eu queria saber. Tem nada a ver com o que você fazia, né? Fazia, nada a ver. E eu lembro que eu saí do banco em outubro. Em janeiro, eu comecei a fazer um seminário. Fui fazer o seminário Carisma, lá da Lagoinha. E eu ia sozinho pra esse seminário. Assim, foi uma loucura também, que eu comecei a fazer lá, fiz a inscrição. Era lá embaixo, em Niterói, né? Eu tinha que descer 2 vezes por semana, pra descer terças e quintas-feiras. Eu descia sozinho e foi uma época de mais crise financeira da minha vida. Como é que eu ia pagar? Não tinha ninguém que pagava pra mim. Mas naquele momento que a gente fez a inscrição, a gente tinha uma convicção muito forte que era pra fazer. E precisava se capacitar E também. eu já tinha feito o seminário metodista, mas eu entendi que o meu chamado não era na metodista. Sim. Cheguei até a fazer metade do seminário. Meu chamado não era ali na metodista. Então, isso a gente tem que ter maturidade também. Verdade. Né? Da onde que Deus quer te levar. Verdade. Né? Então, no meio do seminário, eu larguei o seminário metodista. E quando apareceu o seminário Carisma, eu falei assim, poxa, é isso que eu quero pra minha vida. Me deu desejo de fazer. Mas aos olhos humanos era impossível estar fazendo. Eu tinha que descer 2 vezes por semana, largar o meu trabalho, largar as coisas que eu tinha que fazer, me custear o curso, e descer sozinho, né? E quando eu fiz essa inscrição, comecei a fazer o seminário em janeiro. E eu comecei aí. Às vezes pegava dinheiro emprestado, eu ia. E uma dessas idas, Deus falou comigo assim... Eu escutei claramente Deus falar isso comigo, é muito forte. Às vezes, quando Deus fala comigo assim, meu espírito ele pula assim, aí já vem logo quando é Deus que fala assim, que escuta nitidamente, vem um pranto assim, um choro, né? E é gostoso aquele choro daquele Deus falando contigo. Comigo acontece muito isso. E aí eu dentro do carro comecei a chorar, e Deus falava assim, você quer saber porque a fotografia entrou na sua vida? Qual o trabalho que você poderia descer terça e quinta para um seminário? Passar quase o dia todo lá. Você poderia sair, porque eu me organizava. Eu ia pro seminário, quando eu voltava, se eu tivesse que editar foto, fazer alguma coisa, eu faria de noite, eu fazia de noite. Então, assim, qual o trabalho que eu poderia estar descendo para isso? Então, assim, eu entendi que era Deus que estava me levando lá. Eu chorava muito, falei, poxa Deus, foi por isso que então a fotografia entrou na minha vida. Eu entendi também, eu saí do banco, é um trabalho fixo, aquela certeza, daquele salário, a segurança. Um bom salário. Eu tive que abrir mão daquilo, entendeu? Então, assim, Deus já foi transicionando, né? A transição também às vezes é muito difícil, a dependência. Aí eu fui pro seminário e depois outros amigos, a gente foi chamando, outros amigos foram com a gente, então o custo de viagem foi barateando também, foi fluindo. Então, assim, Deus foi organizando tudo para que a coisa fosse acontecendo. Mas para isso também precisa ir dando passos, né? Você não esperou ter para fazer, você fez para poder começar a ter. E não adianta, com Deus é assim. Não espera que vai o piso, o chão vai estar lá para você sair pisando, que não. A fé é isso, certeza que você de coisas você não tem chão, né? Não tem chão. A fé é não ter chão. Não ter chão, você não vê, né? Mas você sabe que Deus está contigo ali. Então, assim, você tem uma palavra. E aí foi quando foi muito forte na minha vida. Porque foi quando eu falo assim, mulher, você nasceu na igreja, mas você se converteu. Assim, o seminário me ajudou muito na minha conversão. Porque eu falo assim, é mais difícil você converter um religioso do que um cachaceiro. É verdade. Né? Então, o seminário, ele me ajudou a algumas questões religiosas que eu tinha na minha vida. Era tão religioso que se eu não fosse domingo na igreja, se acontecesse alguma coisa errada comigo na segunda-feira, era porque no domingo eu não fui na igreja. É Deus pesando a mão, né?
Uma imagem distorcida. Distorcida, né? De Deus, né? Eu não via Deus como pai, eu via Deus como aquele que estava me examinando para ver se eu sou bonzinho ou não, para ver se ele pode me dar alguma coisa. Sim. Entendeu? Então, assim, eu via Deus de uma outra forma. Então, assim, no seminário também foi me ajudando. Então, assim, pra gente chegar no propósito que a gente vive hoje, a gente vai passando por processos. Às vezes, processo de dor, processo de perda, processo de conquista que faz você dar outros passos, porque você já deu passos lá que deu certo, né? Davi só matou o Golias porque matou o leão e o urso antes. Então, assim... Teve um treinamento que ele nem sabia pra que era. Nem sabia pra que era, entendeu? Então, assim, até pra mim tomar algumas decisões hoje, eu tô vivendo também um momento de transição, né? Hoje eu tenho meu trabalho, tenho minha empresa, e a gente tem um chamado pastoral. Então, a gente sabe que uma hora a gente vai viver esse momento de transição. Até pra viver do chamado, pra estar ali mais focado no chamado. Não digo você às vezes viver no chamado, mas você ter mais tempo pro teu chamado. Sim. Porque não adianta, Gabi, é lá que a gente é feliz. Eu e Rafa, a gente trabalha para estar ganhando dinheiro, você pode estar conquistando coisas, mas a gente é feliz em estar fazendo o que a gente faz hoje, cuidando de vida, cuidando de almas, né? Hoje a Rafaela é responsável lá na missão por a sala de cura de mulheres, eu sou responsável por voluntários. E hoje a gente ministra algumas igrejas dando treinamento sobre voluntariado, discipulado. Sim. A gente tem vivido muito isso. Então, assim, hoje, por exemplo, quando eu saio para fotografar, e quando eu saio, por exemplo, para ministrar, eu saio muito mais feliz para ministrar, porque eu tenho esse chamado, a gente tem essa, né, essa convicção do que Deus chamou pra gente. Sim. O chamado, entendeu? E aí foi assim que a gente começou lá o seminário lá, e depois a gente montou uma célula lá na nossa casa, lá junto com outros irmãos lá que já descia com a gente. Uhum. E na época a gente chamou o pastor Felipe, não sei se as pessoas sabem como é que a Lagoinha também chegou na igreja aqui em Teresópolis. Foi uma célula que a gente começou na nossa casa junto com os outros irmãos nossos. Sim. E foi fluindo tanto lá, que foi chegando gente, chegou uma hora que não coube mais. Não coube mais, né? Interessante que na época que a gente abriu a nossa casa, a gente tinha uma promessa quando a gente construiu a nossa casa. Olha como é que Deus fala as coisas, né? Que a gente levou uma pastora para orar lá quando a gente estava construindo a casa. Tava tudo indo em parede, assim, bruta, né? E ela orou lá e falava assim, olha, eu vejo muita gente subindo aqui por essas escadas. Era um mezanino que eu tinha ensinando na minha casa. Muita gente subindo. Nossa, mas muita gente para vocês cuidarem. Falava assim, sabe? Eu vejo isso muito forte. E quando nós nos reunimos lá com o pastor Felipe, que ele falou, ele autorizou a gente montar uma célula em Teresópolis, ele falou assim, olha, eu não pretendo abrir igreja em Teresópolis, eu não pretendo sair aqui de Niterói, que ele, na época ele só tinha lá ele em Caraí, ele só queria a visão dele lá em Niterói. Até falou assim, olha, eu não quero que você chame ninguém de outras igrejas, se eu souber que vocês chamaram algum igrejado, eu vou acabar com o trabalho lá. Falou exatamente isso pra gente. Não quero que vocês convidem ninguém de outras igrejas, vocês vão convidar os igrejados, os perdidos, que estão afastados, isso vocês podem chamar. E na época a gente queria fazer num clube, que era do lado perto da minha casa, que era a Casa Espanhola. Uhum. E ele falou, não, e se tiver, ele falou assim, se tiver que nascer uma igreja, a igreja tem que nascer dentro de um lar. A igreja é um órgão vivo. E ele falou assim, você pode ser na tua casa, Emiliano? Foi exatamente isso. Aí eu falei, fiquei naquela dúvida, pode começar a célula lá, sim, não tem problema não. É engraçado que na viagem de volta, tava eu e o Rafaela lembrou, a gente lembrou, lembra da profecia da pastora 3 anos atrás, que ela via muitas pessoas chegando na nossa casa, muita gente pra gente cuidar? Eu falei, mesmo, a promessa vai se cumprir agora. E aí, eu sei que a gente ficou 3 meses lá em casa, na última reunião nossa lá deu quase umas 200 pessoas. Uau. Não tinha como botar mais gente, os carros estacionados no condomínio. Dando problema no condomínio. Acho que o povo já queria expulsar a gente de lá. Uhum. Né? Então, assim, foi quando a gente ligou pro pastor Filho e falou, não dá mais, aqui já não dá mais, já há problema aqui no condomínio. Aí foi quando a igreja nasceu, aí já tinha muita gente. Na verdade, a igreja já tinha nascido, né? Ela só expandiu. Isso, aí foi quando abriu ali na Vila Nova. No Vila Nova não, a gente foi pro Higino. Ah, ficou 3 meses no Higino. E aí depois a Batista tava saindo
dali de procurando imóvel, algum lugar, e no dia já estava dando umas 300, 400 pessoas na reunião. E aí o pessoal já de Niterói já começou a subir para ajudar o Ministério do Louvor, né? E já virou culto, né? Já virou igreja, né? E aí foi quando a Batista Central estava saindo ali daquele imóvel ali. E a igreja, a Lagoinha foi lá e alugou ali no centro ali o imóvel. E nasceu. Nasceu assim, foi exatamente assim que nasceu a igreja Lagoinha em Teresópolis, né? E tá lá até hoje, graças a Deus, com o pastor Tarso, o pastor é uma bênção. Frutificando, né? Frutificando, né? É engraçado que é muito... Igreja é assim, onde uma chega, outra não chega, onde a sua igreja chega, outra não chega, assim. Eu sempre falo, cara, não tem igreja ruim, igreja boa. Cada uma cumpre o seu Cada um propósito. tem o seu propósito, o seu chamado, entendeu? Então, assim, onde eu chego, você não chega. Onde você chega, eu não chego. Então a gente tem que ter essa maturidade. Que a palavra seja alcançada, né? A gente precisa dessa maturidade de entender, entendeu? A gente vê muitas pessoas às vezes falando mal de igreja, falando mal de ministério, o próprio crente mesmo fazendo isso, né? Batendo no próprio exército, né? Mas a gente tem que ver que cada um tem uma forma também de pregar, de expressar, de falar. De conduzir, né? O seu rebanho, até você mesmo como pessoa, né? Assim, sim. Cada um tem sua identidade, né? É gerado muito dentro daquilo, né? E a Bíblia fala sobre isso, né? Um prega, o outro... Mas quem dá o crescimento é Deus. E a gente não pode perder essa coisa, que a igreja do Senhor é santa. Sim. Os métodos, eles podem mudar. O que isso não pode mudar é... A estratégia pode mudar. A estratégia pode mudar. O princípio não. Entendeu? Então, isso que é importante a gente avaliar. A gente tem que julgar o princípio. Isso aí. O que a pessoa tá falando, tá na palavra, não tá? Isso aí. O que tá fazendo, é bíblico, não é? É a forma que Jesus ensinou a fazer? Jesus é o nosso modelo, né? Isso aí. Então, assim, o que não pode mudar é os princípios, entendeu? E aí a gente ficou lá na Lagoinha por um tempo. E aí quando a gente também ficou lá 2 anos, depois que a igreja inaugurou, a gente voltou pra Metodista. E a gente foi trabalhar com o Bispo Mano, implantando... Foi quando eu tava saindo pra abrir a congregação. Foi, exatamente, na mesma época. E o Bispo Mano soube que a gente trabalhou com voluntariado, assim... Hoje a Lagoinha é a referência muito forte nisso no Brasil, sobre voluntariado, né? Com certeza. Com referência nisso. E aí, quando a gente começou a trabalhar nas igrejas, nessa questão do voluntariado, assim... Foi uma escola que o Mano deu pra gente. Ele deu 7 igrejas pra gente estar trabalhando, implantando voluntariado... E a gente começou também a falar um pouco de discipulado, que a Rafaela viveu muito isso na colheita, né? É uma outra igreja. As nossas também. Escolas são muito boas. Uma outra igreja que tem um perfil forte de discipulado também. Eles são referência também, eu acho, a igreja Colheita aqui em Teresópolis de discipulados. Sim. Eu sempre vi. É uma igreja que funciona 100% de discipulado. Eu sempre vi eles como referência. E que é difícil a gente conseguir implantar em outras igrejas. Então, por quê? Porque isso é DNA, né? Eu sempre falo, e graças a Deus, o voluntariado também é DNA. Então, se a igreja não tem esse DNA, é difícil. Porque, como o Bispo Mano deu essa estratégia, essa função pra gente na Metodista de implantar o voluntariado em outras igrejas, a gente não estava implantando voluntariado, a gente estava implantando uma cultura. Isso aí. Então, assim, a gente viu uma dificuldade, assim, eu sempre falo, aquilo foi uma escola pra gente, porque algumas igrejas a gente viu que fluiu porque o pastor tinha esse DNA, o líder tinha esse DNA, então ele se envolveu mesmo no voluntariado, foi embora, levou a igreja para aquilo. E outras nem não rompeu, o trabalho não foi para frente, por quê? Porque também o pastor não tinha essa visão, ele não tinha esse DNA. Que a igreja também é muito DNA do pastor. Entendeu? Então, assim, se você não souber implantar essa cultura, e eu vou mais a fundo também, como eu falei agora de DNA, de voluntariado e discipulado, eu falo assim que voluntariado e discipulado é a igreja do futuro. Elas caminham de mãos dadas, né? Sim. Eu falo assim, o voluntariado, ele abre a porta da frente da igreja. Isso aí. E o discipulado, ele fecha a porta do fundo. Isso aí. Então, o que a gente vê muitas vezes nas igrejas é o desequilíbrio. Igrejas que trabalham muito, são referência no discipulado, mas não sabem receber, não sabem atrair as pessoas, não sabem acolher, entendeu? Tem dificuldade de abrir essa porta da frente da igreja. Sim. Não tem aquela coisa de você chamar a pessoa para a igreja, né? E outras igrejas que trabalham muito voluntariado, que ganha, recebe, né? Pessoas se convertem ali
nos cultos lá 10, 15 pessoas por domingo às vezes, eu já percebi, eu já vivi em igrejas assim. E por que a igreja não cresce? Porque às vezes não sabe cuidar. Isso aí, perde, ganha muito e não sabe cuidar, não soube ainda fechar essa porta dos fundos da igreja. Então assim, o voluntariado e o discipulado, eles têm que andar ali, ó, de mãos dadas, né, juntos, para caminhar, para a igreja poder crescer. Você tem que saber receber, acolher, ganhar, mas também você tem que saber cuidar. E nessas andanças das igrejas eu percebi muitas coisas que tem igrejas que elas fazem o culto. Às vezes tem lá os voluntários que trabalham, né, que servem, mas não fazem apelo. Então você cria uma atmosfera, você cria um envolvimento ali das pessoas serem atraídas ali pro culto, mas às vezes não. Já tive testemunho de igreja, tem não sei quantos meses que o pastor não faz um apelo na igreja. Entendeu? Então assim, o foco então não tá sendo o ganhar, entendeu? Então você tem que saber ganhar e saber cuidar. Sim. Se você, por exemplo, for na Lagoinha, assim, tô falando que uma são referência no voluntariado, então tudo tem a ver com pessoas. Ele pode estar falando de comunhão e no final ele vai trazer uma mensagem para uma palavra de salvação. Entendeu? Então, assim, acaba que você começa a ganhar bastante pessoas. Sim. E aí você tem que montar uma estratégia. E você vai sentir no ambiente de quem tá indo na igreja. Sim. Também, né? Isso, você tem que montar uma estratégia para poder cuidar dessas pessoas, né? Porque é muito fácil você ganhar. Agora, cuidar que é difícil. Ganhar é mais fácil, mais desafio, né? Acho que a retenção é o maior desafio, né? Porque as pessoas, elas estão... A gente vive a cada vez... Não sei se você, né, você tendo esse contato com tantas igrejas, a gente percebe assim que a cada ano as pessoas, elas estão mais carentes. Sim. Mas ao mesmo tempo elas estão mais descartáveis. Porque é muito fácil você pular de lugares Sim, não é? Com certeza. Tem muito isso. É diferente você ter uma direção de Deus, você entender os ciclos de Deus com você, porque a gente sabe que o Senhor trabalha assim, né? Sim. Com muitas pessoas, mas assim, a gente vê hoje uma geração tipo assim, fez uma cara feia pra mim, não volto mais não. Não é assim? Sim, com certeza. Não. A gente começa a ver essa geração do fast food, né? Que muita gente não quer o princípio, não quer. Então, assim, é mais difícil pra gente hoje esse cuidar. Sim. Quando você chama a pessoa mesmo por cuidado, que você vai começar a parar as arestas, né? Vai começar a podar. Isso aí. Aí a pessoa não quer a poda. Isso aí. Aí é mais fácil ir pra uma igreja, até pra uma igreja ou pra algum ministério, ou arrumar um discipulador que ou então você confunde muito cuidar com a dependência. Sim. Né? Essa dependência o tempo inteiro de uma pessoa. A dependência emocional. Sim. E aí quando aquela pessoa não supre na hora que você quer, no dia, aí ela... Já não é mais de cartão. Então, é um desafio hoje pra gente, né? Mas essa dependência também, eu vejo também como muitos líderes que tornaram os seus membros dependentes dele. Aí. E aí, quando ele não supre mais essa dependência da pessoa, aí já entra uma lacuna. Pessoal, olha, já não... A pessoa começa a querer se afastar, porque vive dependente do líder. Na verdade, a gente tem que criar membros ali da nossa comunidade, da nossa igreja, independentes. Isso, né? Aí, dependentes de Deus. Do Senhor, né? Então, assim... E tendo, né, o organismo funcionando para cobertura, para oração, para te aconselhar. Sim. Mas a primeira é Deus. É Deus. Então, são algumas vertentes que você vai vendo aí. Esses exageros, tá falando, Esses exageros, pros dois lados. Falta de, né? Pros dois lados, Tanto exagero também não tem nada. Da pessoa que quer muito do líder, que quer muito do... Que quer sugar e não vive. Também não quer. Como líder também que não quer, entendeu? De estar cuidando. Ou também tem líder que só quer aprisionar a pessoa na dependência dele. Entendeu? Então, assim, a gente vê muito essas coisas. Então, nessas igrejas que às vezes a gente vai, a gente percebe algumas coisas também. Por que às vezes não tá rompendo? Por que às vezes não tá indo? Entendeu? Porque você tem que realmente ensinar a tua igreja, os teus discípulos ali, a depender de Jesus, a depender de Deus, a ser tão... Porque assim, o mesmo Espírito que habita em você, habita nele, a ser dependente do Espírito Santo, a fluir, Sim. a romper, a ir mais longe do que você nunca pode ser o teto da pessoa. Sim. Né? E você ficar feliz, né, com o seu membro, com o seu... discípulo, tá crescendo, tá fluindo, tá indo, né?
Hoje até vou honrar a vida deles, o pastor Arley, pastora Carla, são os nossos pastores. São maravilhosos. Eu até me emociono de falar com eles, que são assim, irmãos, sabe, que são meus líderes, mas que a gente avança. É verdade. Eles fizeram isso comigo também. Né? Tu vê que não tem receio nenhum deles de você crescer. Foi quando eles falaram, Milena, você não fez seminário metodista. Então eu não posso te consagrar aqui na metodista. Dentro da instituição. Por causa dos protocolos. Isso, a apóstola Adriana também tem essa visão de funcionar, né? De ser lança também, de lançar aí. Então a apóstola Adriana e a pastora Carla conversaram. Olha, estão fluindo aqui, vamos consagrar eles, não dá mais o chamado deles, entendeu? Assim, eu tive 2 pastores, 2 líderes nossos que reconheceram o chamado na nossa vida. E o muito gostoso que as duas não esqueceram a religiosidade, esqueceram a placa. Isso aí. Entendeu? Entenderam o nosso chamado. Então, quando a gente estava fazendo uma viagem, quando a gente voltou, eles já tinham combinado como é que iam ser. Entendeu? Então, assim, foi muito lindo isso pra gente. Até a pastora Carla falou assim, eu não posso consagrar eles por aqui. Mas se você consagrar eles aí, eu posso estar lá, né, dando um apoio, respaldando, né? Que eu conheço a vida deles, eu conheço, né? São meus discípulos aqui. Isso é ser livre da religiosidade. Né? Coisa linda isso, cara. Livre da religiosidade. É o reino, livre de placa de igreja. Então, assim, e é lá na missão hoje que Deus nos chamou pra estar. Deus nos chamou pra estar fluindo lá. Sim, exercendo, né? E o bonito que a pastora Carla e o Arles reconheceram isso. Olha, você não tá exercendo aqui na metodismo, mas tá lá, mas eu tô com vocês. Vai isso aí, tô orando, tô cobrindo, tô guardando, entendeu? Então, assim, é lindo de ver isso num líder. Sim. Entendeu? Precisa de um nível de maturidade e desprendimento muito grande. Muito grande. Você entender. E as pessoas não querem isso. Não querem isso. Então, assim, por isso que eu tô te falando, você ser um líder, um discipulador, que fala assim, vai, não, segura um pouquinho, não é tempo. E você também, entendeu? Você confiar nessa visão. Entendeu? Que ele não te aprisiona, eles não me aprisionaram, eu e Rafa, no caso, né? Eles entenderam o nosso chamado, falaram assim, vai, flua. Sim. Entendeu? O Senhor tá com vocês, eu tô aqui também, se vocês precisarem. Entendeu? Então, assim, muito de Deus isso. É lindo, né? Sabia que a gente já tá 50 minutos? Ô, glória. Mais de 50. Porque, né, vai fluindo. Vai fluindo, né? Mas, assim, como a gente precisa encerrar hoje, né? Porque a gente tem papo aí pra como diz o povo mineiro, pra mais de metro. Mais de metro. Eu queria que você desse uma última palavra, porque o tema hoje que a gente direcionou muito, né? E que foi até uma coisa que você puxou e que a gente sentiu que foi essa situação de engano e encantamento. Sim. Então eu queria que você terminasse dando uma palavra para alguém que não sente paz em alguma decisão, em alguma coisa, e pode estar debaixo desse encantamento. O que você acha que essa pessoa hoje precisa fazer se ela tem alguma decisão na vida dela e que ela fala assim, eu tô protelando, mas eu não tenho paz. Ou então, aquilo que a gente falou, a pessoa tá buscando as respostas, mas já em cima de um cronograma de uma vontade que ela decidiu. O que você fala pra essa pessoa aí? Sim. Assim, eu vou falar pra vocês uma coisa que eu vivi, então assim, eu tenho autoridade espiritual sobre isso. Eu quero declarar sobre a vida de você, que você tá escutando essa palavra hoje, que você não vai ser enganada. Em nome de Jesus eu declaro isso, que todo espírito de encantamento caia sobre a sua vida. E eu vou te dar um caminho, assim, pra você não errar mais. Eu falo o seguinte, que se me trancar num quarto, cheio de mulheres dentro desse quarto, eu com os olhos escuros e cada um delas falarem o meu nome, com minha esposa lá, nesse quarto, eu com certeza vou saber qual que é a voz de Rafaela. Por que eu vou saber qual que é a voz de Rafaela? Porque eu tenho intimidade com ela. Eu posso estar com meus olhos vendados, escutar todas elas chamarem meu nome, e eu vou ter certeza que é a voz dela, porque eu tenho intimidade. E com o Senhor é a mesma coisa. Muitas das vezes o Senhor está falando, mas a gente está cego, a gente está surdo, porque muitas das vezes a gente não busca essa intimidade com o Senhor.
E um dos segredos para que esse espírito de encantamento saia da sua vida, se você tem dúvida, é o teu relacionamento com o Espírito Santo. O maior interessado para que esse espírito de encantamento caia da sua vida é o próprio Espírito. E com certeza ele está falando com você. E como a Gabi falou assim, a paz é um termômetro para todas essas decisões da nossa vida. Se você não tem paz, não dê passos. Se você não tem uma palavra, não vai, né? E busque essa confirmação do Espírito Santo, que ele vai falar para você assim de várias formas, mas você precisa estar com um ouvido sensível para falar dele. E como é que você consegue saber que é Deus que está falando, que é o Espírito Santo está falando? Quando você tem intimidade com ele. Então, assim, o segredo é a busca da intimidade com o Senhor. Ah, que coisa linda, né? É. Tava olhando aqui mensagem chegando. E eu queria te agradecer muito, né, por esse tempo. Porque a gente sabe, assim, que a gente escolhe isso, né? São um tempo que você escolheu e reservou para estar aqui. Amém. Compartilhando dessa conversa, né? Que eu tenho certeza que vai impactar a vida de outras pessoas. Amém, com certeza. Que outras pessoas vão se identificar com coisas que você passou. Né? Então eu queria te agradecer muito esse tempo aqui. Eu que agradeço o tempo. E dando mais uma palavra, assim, sobre o cristianismo. O cristianismo é muito simples, né? É ouvir a voz de Deus e obedecer. A gente que quer... a gente que confunde muitas coisas, né? A gente dificulta muito o cristianismo. Então, assim, o segredo para quem tá escutando aí, gente, sobre o cristianismo, é escutar a voz de Deus e obedecer. Amém? O segredo do sucesso. O segredo do sucesso. Esse é o segredo do sucesso, não é as outras coisas não, né? A gente ouve tanta gente falando assim, 7 passos pra você... O segredo do sucesso é esse. As pessoas acordam 5 horas da manhã pra ver um coach falando, mas às vezes não se acordam 5 horas da manhã pra orar. Pra orar, não é? É verdade. Né? Obrigado. Nada, olhando pra aquela câmera ali, a gente se despede. Obrigado aí. Tchau, gente. Tchau. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau, fica com Deus.